O canal Cinecultura apresenta o grande erro em Forrest Gump que ninguém percebeu até agora. Quando Forrest Gump chegou aos cinemas em 1994, o mundo se viu diante de uma narrativa profundamente emocional, tecnicamente impressionante e culturalmente impactante. Mas o que o grande público talvez não soubesse na época é que por trás da simplicidade do personagem principal havia uma complexa engenharia cinematográfica, decisões ousadas e uma série de curiosidades que transformaram o longa em um ícone da sétima arte. Apesar de não ser lembrado por seu visual futurista ou ambientações impossíveis, Forrest Gump é, paradoxalmente, um dos filmes mais inovadores em termos de efeitos visuais do seu tempo. Os truques de computação gráfica foram aplicados com sutileza e inteligência, de forma a servir à história, e não ofuscá-la. Um dos exemplos mais emblemáticos está na representação do Tenente Dan, interpretado por Gary Sinise. Após perder as pernas durante a Guerra do Vietnã, o personagem aparece em diversas cenas com as pernas amputadas. Para alcançar esse resultado com realismo, os técnicos usaram meias azuis sobre as pernas de Sinise, que posteriormente foram apagadas digitalmente. A simplicidade dessa técnica contrasta com seu impacto dramático, uma das demonstrações mais humanas do uso de efeitos visuais. Outro destaque foi a habilidade da produção em inserir Forrest em filmagens históricas reais. Ele aparece apertando a mão do presidente John F. Kennedy, dando entrevista ao lado de John Lennon e até presenciando escândalos da Casa Branca. O resultado foi conseguido com efeitos visuais minuciosos e manipulações digitais que colocaram Tom Hanks lado a lado com figuras históricas, além de ajustar falas reais com dublagens e truques de sincronia labial. As cenas de ping-pong são outro marco técnico do filme. A bola, na verdade, não existia. Ela foi adicionada digitalmente em pós-produção. A sincronia entre o movimento dos atores e o CGI foi tão precisa que o público acreditou estar assistindo a um verdadeiro duelo de campeões. Já os cenários de guerra no Vietnã foram fruto de uma mistura de efeitos especiais práticos e CGI, criando uma ambientação densa, convincente e emocionalmente intensa. A selva, os helicópteros e as explosões foram pensados nos mínimos detalhes para parecerem reais, mesmo quando não eram. Se os efeitos visuais deram vida a muitos momentos icônicos, o esforço físico dos atores adicionou autenticidade e emoção à narrativa. Tom Hanks, por exemplo, enfrentou um verdadeiro desgaste durante as longas cenas de corrida. A maratona pelos Estados Unidos não era apenas simbólica, exigia dias de filmagem sob diferentes condições climáticas e terrenos variados, sempre com o ator em constante movimento. Em algumas cenas, quem o substituía era seu próprio irmão, Jim Hanks, servindo como dublê de corpo. Robin Wright também não escapou das dificuldades. Sua personagem, Jenny, passa por altos e baixos extremos, desde momentos de ternura até cenas de vício e decadência. A entrega da atriz foi intensa, tanto emocional quanto fisicamente, especialmente em cenas delicadas que exigiam vulnerabilidade e conexão profunda com o papel. A dedicação do elenco foi tanta que, em momentos de exaustão, a equipe optava por reorganizar cronogramas, adaptando-se à realidade das filmagens. E isso nos leva a outro ponto essencial. O diretor Robert Zemeckis e Tom Hanks sabiam que estavam diante de uma obra especial. Quando os estúdios hesitaram em bancar cenas específicas, como a longa sequência de corrida pelo país, os dois decidiram bancar parte dos custos com recursos próprios. Em troca, negociaram porcentagens dos lucros da bilheteria. Essa decisão ousada se revelou um golpe de mestre. Forrest Gump arrecadou mais de 678 milhões de dólares em todo o mundo, transformando ambos em multimilionários com participação nos lucros. Tom Hanks, inclusive, teria ganhado mais de 60 milhões com o acordo, muito mais do que receberia com um salário fixo. Essa atitude demonstra não apenas confiança no projeto, mas também uma profunda identificação com o filme e seu significado. Foi uma aposta pessoal e emocional. As filmagens de Forrest Gump foram cuidadosamente planejadas para cobrir décadas da vida do personagem. Isso exigiu mudanças constantes de figurinos, penteados, maquiagem e ambientações. Tom Hanks teve que passar por várias transformações físicas, adaptando-se às diferentes fases de seu personagem, da juventude de fala arrastada à fase adulta, marcada pelas marcas do tempo e das experiências. A equipe de maquiagem e figurino teve um papel fundamental na criação da ilusão de passagem do tempo. Barbas, cortes de cabelo, rugas sutis e figurinos de época foram fundamentais para guiar o espectador por várias décadas da história americana. E no centro
centro de tudo isso, um objeto icônico se tornou símbolo do próprio filme, o boné vermelho de Forrest. Ele foi reutilizado em diversas cenas, representando não apenas a simplicidade do personagem, mas também sua consistência ao longo de mudanças radicais no mundo ao seu redor. Da mesma forma, a famosa bancada de Chippewa Square, em Savannah, Geórgia, tornou-se um local de peregrinação para fãs do filme. Ali, Forrest contava sua história aos estranhos. E ali, de certa forma, o espectador foi também fisgado pela magia da narrativa. Se os efeitos visuais e a narrativa singular deram alma ao universo de Forrest Gump, foi o elenco cuidadosamente escolhido e absurdamente talentoso que deu vida aos personagens. A jornada do filme é também uma jornada sobre escolhas, algumas feitas com segurança, outras por pura intuição, mas todas, sem exceção, essenciais para a construção de uma obra atemporal. Hoje, é praticamente impossível imaginar qualquer outro ator que não seja Tom Hanks no papel de Forrest. Mas o caminho até ele foi repleto de possibilidades diferentes, algumas até bastante improváveis. John Travolta foi um dos primeiros nomes considerados para o papel. Na época, Travolta ainda vivia entre altos e baixos na carreira e recusou o convite, algo que mais tarde ele mesmo admitiu ter sido um erro. Bill Murray e Chevy Chase também foram cogitados, mas rejeitaram a proposta, seja por falta de conexão com o roteiro, seja por questões de agenda. Essas recusas acabaram abrindo caminho para Tom Hanks, que não só aceitou o desafio, como o abraçou com paixão. Ele mergulhou profundamente na criação de Forrest, trabalhando intensamente para desenvolver o sotaque característico do personagem. Curiosamente, o sotaque sulista de Forrest foi inspirado no jovem ator Michael Connor Humphreys, que interpretou Forrest na infância. Hanks decidiu moldar sua fala de acordo com a do garoto para garantir uma coerência de personagem ao longo do tempo. Mas o comprometimento de Hanks não parou por aí. Uma das falas mais icônicas do filme, "My mom always said, life was like a box of chocolates", foi improvisada por ele. Aquela entonação pausada e inocente virou uma das frases mais repetidas da história do cinema. Além disso, Hanks tomou outra decisão ousada: abrir mão de um salário fixo e negociar uma porcentagem dos lucros do filme. Esse movimento o colocou entre os atores mais bem pagos da década e, mais importante, mostrou que ele confiava cegamente na força daquela história. O papel de Jenny, a mulher que representa o amor, o caos e a liberdade na vida de Forrest, também passou por mãos diferentes antes de chegar até Robin Wright. Antes dela, nomes como Jodie Foster, Nicole Kidman e Demi Moore foram considerados para o papel. Robin Wright, que vinha se destacando em filmes como A Princesa Prometida, trouxe uma intensidade quase lírica à personagem. Jenny não é apenas o interesse romântico de Forrest. Ela é a representação de uma geração em conflito, da juventude que se perdeu entre drogas, protestos e traumas familiares. Wright entendeu isso e entregou uma performance carregada de dor, contradição e beleza. Outro personagem inesquecível é Benjamin Buford, Bubba Blue. Sua obsessão por camarões e seu jeito sereno conquistaram o público. No entanto, muitos não sabem que o papel quase ficou com outros atores. Dave Chappelle, David Alan Grier e até Ice Cube foram convidados. Chappelle recusou por achar que o filme fracassaria, algo que ele também admitiu ter sido um erro. O papel acabou nas mãos de Michael T. Williamson, que precisou usar uma prótese labial para criar a característica física de Bubba. O artifício foi tão convincente que muitos acreditaram que o ator realmente tinha uma deformidade, o que, infelizmente, acabou prejudicando suas chances de novos papéis por algum tempo. Ainda assim, a química entre Williamson e Hanks foi tão natural que a amizade entre Forrest e Bubba se tornou um dos pilares emocionais do filme. A cena em que Forrest segura o amigo morrendo em seus braços é um dos momentos mais tocantes da história do cinema. Gary Sinise entregou uma das performances mais marcantes de sua carreira como o Tenente Dan. O personagem, que perde as pernas na guerra e passa por uma jornada de revolta, decadência e redenção, foi interpretado com uma crueza e dignidade extraordinárias. Mas o impacto desse papel ultrapassou a ficção. Gary Sinise, profundamente tocado pela experiência, passou a se dedicar a causas ligadas a veteranos de guerra. Ele fundou a Gary Sinise Foundation, que oferece suporte a militares e suas famílias. Desde então, o ator tornou-se uma figura de enorme respeito entre os veteranos americanos, realizando shows, eventos de arrecadação e projetos beneficentes. A transformação física do personagem, da arrogância militar à figura debilitada, depois renascida, foi feita com sensibilidade, apoiada por efeitos visuais e pela impressionante
impressionante entrega de Sinise. Uma curiosidade marcante é que em todas as cenas em que ele aparece sem as pernas, o ator estava em um aparato físico real, depois complementado com remoção digital. Forrest Gump também esconde pequenos tesouros em suas entrelinhas. Um deles é a voz de Elvis Presley, ou melhor, de quem a interpretou no filme, o ator Kurt Russell. Não creditado oficialmente, Russell dublou a voz de Elvis na cena em que o jovem Forrest ensina seus movimentos de dança ao futuro rei do rock. Há ainda presenças discretas e afetivas no elenco. O filho de Tom Hanks aparece na cena do ônibus escolar, enquanto o filho do diretor Robert Zemeckis surge em uma das multidões. Essas aparições adicionam uma camada de intimidade ao projeto, como se o próprio time envolvido na produção quisesse eternizar seus laços ali. Mesmo os personagens que aparecem por pouco tempo em Forrest Gump deixam uma marca profunda. Seja a mãe protetora de Forrest, interpretada por Sally Field, que o ensina que estúpido é quem faz estupidez, seja o instrutor militar, o motorista de ônibus ou até mesmo os jornalistas que aparecem ao longo da história, todos os personagens são moldados com cuidado, humor e propósito. A construção dessas figuras secundárias revela a maestria do roteiro e a direção afiada de Zemeckis. Nenhum personagem está ali por acaso. Cada um contribui para a formação de Forrest e também para a leitura crítica e sensível que o filme faz da história americana recente, quando a realidade dá lugar ao sentido. Forrest Gump é, ao mesmo tempo, uma obra de precisão técnica e liberdade criativa. Ele se apresenta como um mosaico da história americana, mas não se limita à realidade. Em diversas passagens, o filme se permite brincar com o tempo, com os símbolos e com a própria lógica narrativa. E é justamente esse jogo entre o real e o fantástico que encanta milhões de pessoas até hoje. Quando olhamos com atenção, é possível identificar diversos erros de continuidade e imprecisões históricas. No entanto, é importante entender que muitas dessas falhas fazem parte de uma proposta maior: transformar a jornada de Forrest em uma fábula moderna, onde o real se mistura ao simbólico. Entre os anacronismos mais conhecidos está a cena em que Forrest encontra o presidente John F. Kennedy. O encontro teria acontecido em 1963, mas a filmagem usa trechos reais de Kennedy em eventos anteriores. A manipulação digital coloca Forrest no vídeo e a fala do presidente é editada para parecer que ele está respondendo ao personagem. Tecnicamente é brilhante, historicamente impossível, e ainda assim funciona. Outro exemplo é o refrigerante Dr. Pepper, que aparece com um logotipo usado apenas em décadas posteriores ao encontro de Forrest com Lyndon Johnson. O mesmo acontece com a marca Apple, cujo logotipo aparece antes da empresa adotar aquele design específico. Há ainda referências a Mellow Yellow em um período anterior ao seu lançamento e até eventos políticos que se misturam de forma levemente distorcida. Detalhes como o código postal na carta de um fã ou o clima em uma cidade fora de época também entregam pequenas incongruências. As cenas em que a janela do quarto de Forrest muda de formato ou em que a quantidade de neve se altera drasticamente entre cortes são deslizes que, no contexto de uma obra menor, poderiam ser criticados, mas que, em Forrest Gump, passam quase despercebidos, pois o foco é sempre maior do que a precisão técnica. É a emoção, a metáfora, a fluidez do tempo e da memória. Um dos maiores símbolos do filme está logo na abertura e também no encerramento. A pena branca que flutua suavemente pelos ares até pousar aos pés de Forrest. Essa pena, aparentemente simples, carrega uma enorme carga simbólica. Ela representa a aleatoriedade da vida, os caminhos imprevisíveis que tomamos e a forma como o destino pode guiar mesmo os mais inocentes entre nós. A pena não tem controle sobre o vento, e assim como ela, Forrest também não tenta controlar o mundo. Ele apenas segue, aceita, caminha. Na cena final, quando a pena volta a aparecer e é levada pelo vento, há um círculo que se fecha. Forrest, que agora cuida de seu filho, tornou-se uma âncora para outra vida. Mas ele continua permitindo que o destino haja, com leveza, com amor, com entrega. Essa metáfora visual é sutil, porém poderosíssima. Ela se conecta à ideia que Forrest expressa em uma das falas mais reflexivas do filme. Não sei se a gente tem um destino, ou se estamos todos flutuando por aí como numa brisa. Mas talvez sejam as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A maior parte do filme é, na verdade, uma longa conversa entre Forrest e estranhos que se sentam ao seu lado em um banco de praça. Essa estrutura narrativa, aparentemente simples, é genial em sua execução. Ela permite que o espectador viaje no tempo, sem precisar de explicações técnicas. Forrest conta suas memórias como qualquer pessoa contaria, com
com pausas, desvios e até repetições. A praça onde ele se senta é real, Chippewa Square, em Savannah, Geórgia. A bancada foi removida após as filmagens, mas o local se tornou ponto turístico. A decisão de centralizar a narrativa nesse banco reforça o tom intimista e quase confessional da história. Forrest não é um narrador grandioso. Ele é um homem comum contando sua história para quem quiser ouvir. O curioso é que muitos daqueles que o escutam nem sequer acreditam no que ele diz. E isso torna tudo ainda mais poético. Afinal, quantas histórias incríveis passam despercebidas porque não damos atenção a quem as conta. Poucos momentos do filme são tão marcantes quanto a longa corrida de Forrest pelos Estados Unidos. O motivo? Ninguém sabe ao certo, nem mesmo ele. A sequência começa após Jenny deixar Forrest novamente. Em vez de se entregar à tristeza, ele simplesmente decide correr. E corre. Cruza desertos, montanhas, florestas e estradas infinitas. Pessoas começam a segui-lo. Alguns o veem como um guru, outros como um símbolo de esperança. E ainda assim, ele só corre porque precisava correr. Essa jornada pode ser vista de muitas formas. Para alguns, é uma forma de Forrest lidar com a perda, canalizar sua dor em movimento. Para outros, é a representação da vida como um fluxo contínuo, sem destino claro, mas sempre em frente. Durante a corrida, o filme explora as transformações internas de Forrest e as mudanças do mundo ao seu redor. Sem usar palavras, ele mostra crescimento, luto, resiliência e, finalmente, aceitação. E quando Forrest decide parar de correr, é tão simples quanto seu começo. Estou cansado, acho que vou para casa. A mensagem é clara, tudo tem seu tempo. Há momentos de impulso e momentos de repouso. Não é preciso uma grande justificativa para viver, basta seguir o coração. Ao final da jornada, fica claro que Forrest Gump transcendeu o status de filme. Ele se tornou um fenômeno cultural, uma fábula moderna, uma cápsula de emoção, história e humanidade. Mas essa história extraordinária nasceu da literatura e quase seguiu por um caminho bem diferente. A semente de Forrest Gump foi plantada em 1986, com o romance homônimo escrito por Winston Groom. Mas quem leu o livro e assistiu ao filme sabe, há diferenças substanciais entre as duas obras. O Forrest do livro é mais rude, mais bruto e menos ingênuo. Ele participa de episódios ainda mais absurdos, como viagens ao espaço e encontros com alienígenas. Seu comportamento beira o anti-heróico e o tom da narrativa é mais sarcástico, menos emotivo. Quando o roteirista Eric Roth adaptou o romance, fez escolhas drásticas, decidiu suavizar o personagem, dar a ele um coração mais puro e um olhar quase infantil sobre o mundo. Forrest passou a ser mais que um personagem excêntrico, virou um espelho para o público, que se via diante da possibilidade de pureza num mundo caótico. Winston Groom, apesar de ter aprovado a adaptação, não ficou plenamente satisfeito com os termos contratuais. O sucesso do filme disparou, mas ele teria recebido uma fração do lucro prometido. A tensão entre Groom e a Paramount Pictures se estendeu por anos, especialmente depois que o estúdio alegou que o filme não deu lucro líquido, apesar de arrecadar mais de 678 milhões de dólares. Essa disputa financeira foi um dos fatores que contribuíram para o fim precoce de qualquer tentativa de sequência, porque nunca houve uma continuação. Com o sucesso estrondoso de Forrest Gump, a pressão por uma continuação era inevitável. E, de fato, uma sequência literária chegou a ser lançada, Gump e Sia, escrita por Winston Groom em 1995. No livro, Forrest vive novos episódios absurdos nos anos 1980 e 1990, envolvendo Ronald Reagan, a Guerra do Golfo, a explosão da Challenger e até encontros com Tom Hanks numa metalinguagem curiosa. O roteirista Eric Roth chegou a escrever um rascunho do roteiro para o cinema, mas os eventos de 11 de setembro de 2001 mudaram tudo. O atentado às Torres Gêmeas provocou uma comoção global e Roth decidiu que aquela nova história, com tom mais cínico e caótico, não se encaixava mais no espírito do tempo. A própria essência de Forrest Gump, centrada na simplicidade e no encantamento pelo mundo, parecia não combinar com o trauma e a tensão dos anos pós-11 de setembro. Tom Hanks e Robert Zemeckis também concordaram. A magia havia acontecido uma vez. Forçar um segundo capítulo poderia quebrar o encanto. E assim, Forrest permaneceu onde sempre esteve, correndo livremente pelas colinas da memória coletiva, sem necessidade de novos capítulos. O impacto de Forrest Gump ultrapassou o cinema e passou a influenciar a própria realidade. Nos Estados Unidos e em outros países, diversas pessoas foram apelidadas de Forrest Gump por seus feitos semelhantes, especialmente aqueles que, como o personagem,
decidiram cruzar grandes distâncias correndo. Um dos exemplos mais notórios é o de Rob Pope, um veterinário britânico que, inspirado pelo filme, correu mais de 24 mil quilômetros pelos Estados Unidos, refazendo a rota de Forrest com detalhes impressionantes. Pope se tornou uma sensação nas redes sociais e usou sua jornada para arrecadar fundos para instituições de caridade. Além disso, o filme inspirou empreendimentos reais e lucrativos. O restaurante fictício Bubba Gump Shrimp Company tornou-se uma cadeia global, com unidades em cidades como Nova York, Londres, Tóquio e São Paulo. O cardápio é repleto de referências ao filme e os garçons frequentemente desafiam os clientes com perguntas do tipo: "Você sabe tudo sobre Forrest Gump?" Forrest Gump não apenas conquistou o coração do público, ele foi amplamente reconhecido pela crítica e pelas premiações mais prestigiadas do cinema. No Oscar de 1995, o filme foi o grande vencedor, levando 6 estatuetas: melhor filme, melhor diretor, Robert Zemeckis, melhor ator, Tom Hanks, melhor roteiro adaptado, melhores efeitos visuais e melhor edição. Tom Hanks tornou-se o segundo ator da história a ganhar 2 Oscars consecutivos de melhor ator. O primeiro havia sido por Filadélfia em 1994. Sua performance como Forrest foi considerada uma das mais emocionantes e verdadeiras já vistas no cinema. A trilha sonora, recheada de clássicos do rock e do folk americano, também ganhou destaque. Ela funciona como um guia musical pelas décadas retratadas, com músicas de Elvis, The Doors, Fleetwood Mac, Simon & Garfunkel e muitos outros. Em 2011, Forrest Gump foi selecionado para preservação no National Film Registry da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, por ser considerado cultural, histórica e esteticamente significativo. É o tipo de honraria reservada apenas a obras que marcaram profundamente a identidade cultural de um país. Mas por que Forrest Gump ressoa tanto, mesmo décadas depois? Talvez porque, em um mundo marcado por cinismo, velocidade e ruído, ele nos convida ao silêncio, à gentileza, ao olhar curioso e desarmado. Forrest não busca sucesso. Ele não quer ser famoso. Ele não entende conceitos complexos, mas ele ama com pureza, corre com propósito, ouve sem julgar. Ele representa o que há de mais essencial e, portanto, o que muitas vezes esquecemos. O filme nos lembra de que todos temos algo a aprender com quem é diferente, que nossas escolhas importam, que o amor pode ser simples e que a vida, apesar de seus altos e baixos, continua surpreendendo, seja na pena que flutua ao vento, na caixa de chocolates ou na bancada de uma praça qualquer. Forrest Gump nos convida a sentar, ouvir, sentir e seguir. E aí, gostou de conhecer os bastidores, curiosidades e o legado eterno de Forrest Gump? Um filme que parece simples, mas carrega uma profundidade que poucas obras conseguiram alcançar. Se essa história também tocou o seu coração, como tocou o nosso, aproveita para deixar o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder outras viagens incríveis pelo mundo do cinema. Conta pra gente nos comentários. Qual cena de Forrest Gump ficou marcada na sua memória? A corrida? A pena? Ou aquele simples "mamãe sempre dizia"? Vamos adorar saber. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a vida pode até ser como uma caixa de chocolates, mas por aqui sempre tem uma boa história esperando por você.